Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Inicialmente, costumamos responder algumas perguntas que porventura são feitas, tanto do texto que estamos analisando, o livro de Atos dos Apóstolos, bem como a qualquer outro assunto dentro do contexto bíblico. Para isso, você precisa colocar essas perguntas nos comentários abaixo ou no próprio chat, ok? Essa semana não teremos nenhuma e entraremos direto ao assunto do capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Uma brevíssima recapitulação. No capítulo 5 nós vimos aqui o julgamento estabelecido ao casal Ananias e Safira, e apesar desse terrível julgamento, nós temos aqui no texto bíblico relatado que houve um avanço do Evangelho e assim termina, assim conclui o capítulo 5. É possível que tenha ocorrido entre esse capítulo 5 e o início do 6 um lapso temporal bem considerável, volto a dizer, do final do capítulo 5 no início do capítulo 6. E por quê? Porque inicia novamente dizendo que o crescimento continuava existindo, ou seja, nos faz inferir, deduzir isso. Então, com o crescimento da igreja, queridos, houve o crescimento de situações que desencadeou em problemas no seio da igreja. E o capítulo 6 narra exatamente uma situação assim. Quer dizer, na verdade, nós vimos até então 3 tentativas de impedir o avanço da igreja. Primeiro com a perseguição no capítulo 4, e aí dizemos que foi uma investida externa na igreja. Houve no capítulo 5 uma infiltração de pessoas que se diziam discípulos e não sendo, então uma situação interna, e agora a gente percebe aqui uma distração. Esses 3 pontos é muito bem colocado pelo reverendo Hernandes na sua coleção, no livro específico de Atos dos Apóstolos, de comentários. E realmente a gente vê aqui uma pequena distração por parte da liderança maior da igreja, mas corrigido em tempo. A ameaça da igreja agora não é um ataque externo, nenhuma situação de pecado, mas uma situação boa que eles estavam fazendo, que era atender as viúvas, verdadeiramente viúvas, necessitadas, na verdade todo o povo carente da época, ou seja, eles estavam fazendo uma assistência social, um trabalho social muito lindo, e isso acabou ocasionando uma situação meio que desagradável dentro do contexto de igreja, pois eles ainda não entendiam certas coisas que vamos ver no decorrer da explanação. Quem era encarregado de cuidar desses assuntos? Diretamente, na verdade, eram os apóstolos, porque todas as ofertas eram encaminhadas e colocadas aos pés dos apóstolos. Já explicamos sobre isso em aulas anteriores. Isso fazia com que eles ficassem encarregados de distribuir esse valor, essas finanças, que possivelmente, não sei, poderia ser convertido em alimento para ser distribuído entre os necessitados. Como nos dias de hoje, diríamos que os apóstolos eram diretamente responsáveis, embora talvez nem fossem eles diretamente quem fazia a distribuição, mas a responsabilidade estava diretamente na mão deles. De repente é aquele trabalho de distribuição de cestas básicas que temos hoje, de repente, alguma coisa bem parecida. E falando em cesta básica, terça-feira agora, no nosso Tadel, tivemos a nossa marcha do amor e arrecadamos quase 1.600 quilos de alimento, e eu louvo a Deus pela generosidade de cada participante da família Betel,
por entender nesse momento de maior dificuldade. Se há uma maior dificuldade para nós, imagine no contexto geral, então uma necessidade ainda maior de cuidarmos de irmãos nossos, de pessoas também, porque não da comunidade que se encontra em dificuldades nesse momento. E esses meses de pandemia nós temos distribuído em média cerca de 100 famílias estão sendo assistidas em média durante todo esse período de pandemia que temos vivido. E eu louvo a Deus pelo amor e dedicação de cada membro da família Betel. A minha gratidão, e certamente o Senhor saberá recompensar a cada um de nós. Bom, vamos ao capítulo propriamente dito. Eu daria um tema: 7 homens são escolhidos para servir. No versículo 1 nós encontramos o seguinte texto: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Queridos, assim era a forma como os cristãos inicialmente eram reconhecidos. Eles eram reconhecidos como seguidores de Cristo, como alunos de Cristo, ou discípulos de Cristo. E aí começa que, à medida que o número de discípulos crescia, depois, mais tarde, os discípulos foram chamados pela primeira vez em Antioquia de cristãos. Era uma forma, tipo um apelido, até uma situação meio pejorativa, no sentido de os pequenos cristos. E depois acabou, na verdade, pegando, e nos nossos dias a gente usa mais cristãos, crentes, evangélicos, até mesmo mais do que a palavra utilizada no texto bíblico, que é discípulos. Bom, já que estamos falando de discípulo, queridos, todos nós temos uma livre escolha de querermos ser seguidores de Jesus, de querermos ser discípulos de Jesus. Agora, uma vez que nós escolhemos, que nós decidimos ser discípulos de Jesus, preste atenção, aí nós acabamos perdendo agora a opção. Por quê? Porque nós precisamos, uma vez discípulos de Jesus, sermos obedientes à sua grande comissão e fazermos outros discípulos. Lembra da ordem? A ordem é: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, queridos, quando Jesus disse: vão e façam discípulos, ele estava dizendo para aqueles que disseram: eu quero ser um discípulo de Jesus. E a partir do momento dessa decisão, a ordem agora não é mais uma questão de opção. E ele diz aqui pelo menos 3 coisas. A gente precisa ir fazer seguidores, fazer discípulos, ou seja, não é apenas tornar Cristo conhecido às pessoas. Eu diria que esse é um passo, é um primeiro passo, mas não é somente isso. É fazer Cristo conhecido às pessoas, mas gerar Cristo na vida dessas pessoas. É diferente. Gerar Cristo é algo que demanda um processo. É o ensino, quando ele diz aqui, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. É por isso que aqui em nossa família nós temos a EMB, que é a Escola Ministerial Betel, onde todo membro tem liberdade para se inscrever, para se matricular e começar a partir do assunto mais elementar da fé cristã, que é a disciplina Nova Criatura, onde trabalhamos assuntos bem preliminares mesmo.
até rumo a um curso teológico que é o nosso último curso proposto pela escola ministerial Betel. Então você é convidado a estar. Além disso, além de aprender a Bíblia, aprender a fé cristã dentro da escola ministerial Betel, nós temos o discipulado, que é uma caminhada com alguém mais experiente, alguém mais vivido, né, dentro da fé cristã, onde esse alguém vai estar caminhando com você, ajudando no dia a dia, não apenas no ensinar teórico, mas muito mais no dia a dia, através da oração, através do ensinamento prático e tudo mais. Ou seja, isso é algo que um discípulo de Jesus não é opcional, ele precisa fazer isso. E nós encontramos, com base em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, e aqui eu entendo nesse texto que os verdadeiros discípulos naturalmente se multiplicam. Eu vou repetir: os verdadeiros discípulos naturalmente se multiplicam. Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele disse: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, Timóteo, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. E essa é a mentalidade de Jesus quando implantou o discipulado, quando treinou os seus seguidores, os seus discípulos. Ele estava dando exatamente essa ordem: você precisa confiar a outros, que confiem a outros, e assim o Evangelho chegará aos confins da terra. Esse é o único plano que Jesus estabeleceu na sua igreja para que o Evangelho avançasse. E o início da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, era exatamente isso que estava acontecendo. Claro, faz muito bem a nós sabermos que o número de discípulos é multiplicado. Isso certamente trouxe para os saduceus, para os sacerdotes da época, uma irritação muito grande, e por isso a tentativa diversas vezes de fazer parar esse movimento, fazer parar esse crescimento. Então, essa oposição que existia com a igreja no seu nascedouro, ali em Atos dos Apóstolos. A oposição à pregação do Evangelho, na verdade, o que aconteceu? Contribuiu para que o sucesso fosse cada vez mais crescente. Estamos vendo isso em todos os capítulos até aqui. Quanto mais a igreja era afligida, mais ela se multiplicava. Eles haviam sido espancados, eles haviam sido ameaçados, e no entanto, o povo continuou, os irmãos, a igreja continuou recebendo o quê? A doutrina dos apóstolos, continuou crescendo em unidade, na paciência e na alegria, como terminou o capítulo 5, na alegria. Então, até agora, eles estavam vivendo uma vida de comum acordo, sempre focando a questão da unanimidade, do amor existente entre eles. E com o crescimento, então, começou a surgir conflitos. E foi assim, e é assim sempre. Uma igreja hoje, se cresce numericamente, a liderança precisa estar pronta, porque vai enfrentar problemas, vai enfrentar conflitos. Foi assim com Abraão e Ló, quando eles cresceram, quando cresceram o rebanho, cresceu o número de pastores, houve conflito entre eles, porque aumentou o número de famílias, aumentou o conflito, e eles tiveram que, no caso deles lá, ter uma experiência de cisão, né, para poder continuar existindo. Então, na igreja também é assim. No caso aqui de Atos, surgiu um murmúrio. Era um murmúrio, o texto coloca como isso. Uma conversa, um zum, como nós costumamos dizer, um disse-me-disse no meio da igreja. Não era uma briga declarada, não era nada que os de fora pudessem perceber, mas estava claro aqui pelo texto uma insatisfação
E nesta altura dos acontecimentos, querido, a igreja ela era inteiramente composta de judeus. Inteiramente composta de judeus. Ainda não tinha aberto a porta para os gentios, né? Principalmente ali no contexto de Jerusalém. Os judeus, queridos, gregos, aqui nós encontramos dois grupos, os gregos, os judeus gregos e os judeus hebreus. Só para dar uma pincelada, esclarecer um pouco isso aí, os judeus gregos são os chamados judeus helenistas, ou seja, quando a gente fala a palavra helenistas, a gente está falando da cultura grega. Então eram judeus e, apesar de judeus, eles viviam dentro de uma cultura grega, né? A maioria deles nasceram em países fora da Palestina, falavam a língua grega, e então sendo até mais gregos que hebreus nas suas atitudes, nas suas concepções, por isso o termo helenistas, ou seja, a cultura grega era mais forte. Já os judeus hebreus, não, eles eram nativos ali da Palestina, falavam a língua aramaica ou hebraica lá da Palestina e conservaram assim a cultura e os costumes judaicos. E agora, claro, uma vez morando todos eles ali juntos em Jerusalém, convertidos à fé cristã, as viúvas que eram cristãs, sem ninguém para cuidar delas, e isso é bom que se destaque, não eram qualquer viúvas, claro, se as viúvas tinham filhos que pudessem cuidar, e os filhos eram cristãos, os filhos deveriam cuidar das viúvas, como hoje, infelizmente, nem precisava de lei para isso, mas aqui no Brasil já há um reconhecimento de uma lei, onde os filhos são obrigados a cuidar dos pais nas suas necessidades, nas suas velhices, e muito mais do que justo, porque quem traz a existência e quem cuida dos filhos até eles virarem gente, virarem pessoas adultas em condições de se manterem, e é nesse momento em que às vezes os pais necessitam da contribuição, da ajuda. Então naquela época mais do que justo que os filhos cuidassem das suas mães viúvas, né? Mas quando precisassem de ajuda. Agora, existiam aquelas viúvas em que a Bíblia inclusive usa o termo verdadeiramente viúvas, isso o apóstolo Paulo mais na frente fala assim, né? Então, quem é que ficou responsável de cuidar dessas viúvas, verdadeiramente viúvas? Elas estavam sós, assim como era o caso dos órfãos, que não tinha ninguém para cuidar. Por isso Tiago, na sua carta, ele diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. E os apóstolos já viviam isso. Queridos, a igreja ela tem a responsabilidade de cuidar dos membros necessitados, principalmente dentro dessa situação aqui de viuvez ou de orfandade, né? Lá em Atos 4, nos capítulos anteriores, 4, versículo 34 e 35, diz assim: traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, com base nesse texto, a gente pode perceber, queridos, que os diáconos, mesmo que não fossem eles que estivessem literalmente distribuindo, mas a ordem dada por eles é o que está aqui no capítulo 4. Era de acordo com a necessidade de cada um. Então, os queixosos eram os helenistas, os judeus gregos, convertidos, claro, contra os hebreus nativos convertidos. Eles ainda não haviam entendido que em Cristo não há grego nem judeu, como Paulo, numa das cartas, deixa claro isso. Eles ainda não haviam entendido que nem havia separação entre judeus helenistas e judeus hebreus, né?
na mentalidade deles ainda não existia, ou seja, eles estavam vindo de um mundo, de um contexto diferente, onde a inveja ainda estava muito forte dentro deles. A obra tinha sido iniciado, esse processo de santificação na vida deles. Então, a reclamação era qual? Era que suas viúvas eram preteridas na administração diária, isto é, numa linguagem nossa, na distribuição das cestas básicas, elas eram preteridas, e que as viúvas hebreias, elas tinham mais cuidado. Imagina aí, é como se numa cesta básica vai lá um biscoito, um leite. Por quê? Porque em determinada casa tem criança, aí a gente envia, aí o outro que não tem criança olha, por que no meu não veio leite? Quer dizer, não percebe que na cesta básica dele tem ali alimentação para ele se manter, ele deveria estar sendo grato, mas não, questiona de repente detalhes como esse que acabamos de escrever. Olha a situação. Então a primeira discussão na igreja cristã era sobre, infelizmente, que questão? Dinheiro. E até hoje, um dos maiores problemas de muitas igrejas é essa questão do dinheiro. É por isso que a gente tem pensado bem que a pior idolatria é o dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ponto de Jesus dizer que ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Ou seja, coloca exatamente quem é que está em oposição frontal contra a Cristo. Então, não poderia ser diferente, é o primeiro conflito por causa de situações como essa. Uma grande quantidade de dinheiro que foi arrecadada, é verdade, e isso serviria de alívio para os irmãos que estavam passando necessidades, mas como costuma acontecer nesses casos, era impossível agradar a todos. Impossível. Os apóstolos, como já disse, eu creio que fizeram o possível para evitar qualquer tipo de problema. Sem dúvida, planejaram com a maior imparcialidade, estavam longe de respeitar mais os hebreus do que os gregos. Não posso admitir que esses seguidores de Jesus em 3 anos e meio não tenham aprendido do mestre a não fazer distinção, e a prova é que Paulo depois escreve isso com muita clareza numa das suas cartas. Então, no entanto, aqui eles se queixam de que as viúvas gregas foram negligenciadas. Talvez essa denúncia fosse infundada, fosse injusta, talvez não houvesse motivo para isso, mas aqueles que de qualquer forma se encontram em desvantagem tendem a ficar com inveja de serem desprezados, quando na verdade não são. E eu volto a dizer, ao invés de serem gratas por estarem recebendo essa ajuda, logo elas foram agitadas a encontrar falhas que mais é dado aos outros do que a eles, ou seja, era o que eles estavam pensando, o que elas passaram a pensar. E aqui deixa claro que na verdade possivelmente nem fosse elas, mas os homens de fala grega que tomaram as dores, né? Paulo a Timóteo, no capítulo 5, diz: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Gente, por que Paulo foi obrigado a escrever isso? Porque possivelmente muitos filhos que tinham mães viúvas pleiteava ajuda à igreja. Ao invés, Paulo então escreve assim, ao invés de eles assumirem a própria responsabilidade de filhos e cuidarem das suas mães, estavam sendo pesados à igreja. Eles fazem parte da igreja, então mesmo que eles ajudassem as suas próprias mães, por serem cristãos, né,
já estariam fazendo a sua religião na prática, né? Ok. A distribuição tida como injusta gerou então murmuração na igreja. A queixa acabava recaindo sobre os apóstolos, e é sempre assim. Os líderes sempre são os responsáveis. E não adianta fugir dessa questão. É como meu pastor dizia, né? Tudo que acontece de bom na igreja, Deus é glorificado. Mas tudo que acontece de ruim, o pastor é o culpado. Ou seja, a liderança tem que assumir a responsabilidade, não tem jeito. E mesmo que os apóstolos tivessem delegado para alguém, a responsabilidade direta era deles. Então, os apóstolos, o que eles fizeram? Eles, em momento nenhum, foram negligentes e nem remissos. Ouviram a crítica e logo procuraram resolver o problema. Versículo 2. Vamos ler até o 4. Diz assim: por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Quando ele começa dizendo aí aos 12, ele está se referindo a todo o colégio apostólico. É claro que Judas havia morrido, ficou 11 discípulos, mas é só lembrar que já houve o complemento desses 12. E essa expressão, os 12, era conhecido como a liderança maior da igreja, né? Assim, o problema, queridos, foi identificado e imediatamente eles buscaram então a solução, como diz o texto sagrado que acabamos de ler. Os apóstolos acolheram essa crítica ferrenha e tiveram coragem de fazer imediatamente uma correção. Então, aqui nós vemos o perigo da distração. Eles tinham uma missão, eu vou dizer maior, mas não quer dizer que eu estou minimizando o trabalho de cunho social comparado com a palavra. Mas não, é porque eles são a liderança maior, eles tinham que, eles poderiam delegar, qualquer outra pessoa poderia estar cuidando de alimentar os necessitados, mas conduzir a palavra, ser o líder desse movimento, só podia ser os apóstolos. E eles teriam que ter o alimento para poder distribuir esse alimento para o povo. Eles primeiramente precisavam ser nutridos pela palavra e pela vida de oração, para ser modelo, inclusive, para a igreja. Então, houve uma pequena distração, e eu acho que é a vontade do ser humano, principalmente quem tem uma posição de liderança, de querer fazer tudo. Mas a gente tem que aprender aqui com os apóstolos que tem hora que nós temos que dizer não, tem hora que nós temos que delegar e nós temos que distribuir tarefas, né? Embora fosse justo e necessário, queridos, a assistência aos necessitados, porém eles não deveriam ter priorizado essa tarefa ministerial. Eles tinham uma tarefa ainda mais necessária e especificamente a eles. Essa distração poderia ter sido uma armadilha mortal para com a igreja, né? Os apóstolos então entendem a legitimidade da diaconia, que é do serviço das mesas, tanto é que esse serviço continuou sendo desenvolvido, só que agora eles orientam a igreja para que escolham 7 pessoas específicas para cuidar desse fim, né, desse objetivo. Tinha que ser 7 homens, não podia ser 8, não podia ser 6, tinha que ser 7, porque essa foi a direção que os discípulos deram. Mas olha só, interessante, tinha que ter requisitos, não podia ser qualquer homens. Tinha que ser homens, mas tinha que ter os requisitos: ser cheios do Espírito Santo, tinham que ser respeitados por todos e tinham que ser cheios de sabedoria. Então não bastava escolher apenas 7 homens, não.
tinham os requisitos. Gente, tudo na vida tem que ter requisitos. Está vendo? Nós encontramos no texto, nesse texto sagrado, requisitos. Assim como nós, em nossa igreja, temos que ter. Tem requisitos para ser um líder de célula, tem requisitos para ser um discipulador, tem requisitos para ser um membro da igreja e por aí vai. Né? Nós temos que buscar isso, uma vez que em todas as áreas da vida é assim. Né? Então esses eram os requisitos para ocuparem essa importante função, cheios do Espírito, respeitado por todos e cheio de sabedoria. Os apóstolos agora estavam num outro tipo de diaconia, num outro tipo de serviço, a diaconia da palavra, o serviço da ministração da palavra. Deus chama a todos para um ministério, Deus chama a todos para uma diaconia, para um serviço. Você é um chamado para o serviço. Descubra qual é a sua função no corpo de Cristo e glorifique a Deus com a sua vida, com o seu trabalho. A salvação de Deus alcança o homem integral, o homem todo. Então não basta a gente simplesmente fazer Cristo conhecido. Se esse irmão estiver passando necessidade, nós precisamos, a igreja do Senhor precisa fazer isso. Precisa cuidar dos seus. Responsabilidade da igreja desde o seu nascimento, desde o livro de Atos dos Apóstolos. Versículo 5. A ideia agradou a todos, presta atenção, e escolheram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram a mão. Gente, olha que coisa maravilhosa. Quem é que se queixou? Foram os gregos, os judeus gregos. E olha quem eles escolheram. Quem é que podia escolher? Todo mundo, inclusive os judeus, os hebreus, os judeus hebreus. Todos escolheram. Foi uma decisão em assembleia, né? Dá até arrepios quando eu penso assim, porque quando a gente lembra de assembleia, de decisões por meio de assembleia, a gente vê discussão, a gente vê luta, a gente vê contenda, a gente vê... Uau! Né? Aqui teve uma decisão, mas aqui olha a diferença entre uma assembleia de pessoas tementes a Deus e cheias do Espírito Santo e o contrário. Aqui não houve, pelo que a gente percebe, discussão, houve unanimidade, houve harmonia. E se você olhar, todos os 7 nomes eram nomes gregos. O que podemos aprender, queridos? É que o amor dos judeus hebreus foi grande nesse momento, a ponto deles ceder, dizendo assim: não, ponham todos gregos, não tem problema. Eu tenho certeza que eles, por serem cheios do Espírito Santo, por serem cheios de sabedoria, né, eles não vão de maneira alguma diminuir as cestas básicas das viúvas hebreias para poder as gregas terem mais. Não. E se colocarmos todos eles gregos, as viúvas gregas não vão se sentir agora diminuídas, né? Eles vão fazer um trabalho justo. Ou seja, abriram mão, assim, com a maior clareza aqui, para que os gregos então administrassem isso, para evitar problemas maiores. Olha só o que é o espírito cristão. É isso aí. A decisão tomada pelos apóstolos, que eles trouxe glória para o nome de Deus, bênção para a igreja e solução para os problemas. Quando a igreja age, queridos, em obediência à palavra, é assim, reina a paz no seu meio. Foram ordenados então, consagrados, né, com imposição de mãos dos apóstolos, e Paulo depois, mais na primeira carta a Timóteo, ele chega a dizer que o diaconato passou a ser um serviço, um ofício na igreja, né, um ofício na igreja. E hoje nós temos na Betel Ser, na nossa família, os nossos diáconos de célula.
E são pessoas que devem estar, sim, preocupados com a membresia da sua célula, do seu setor, e buscar recursos dentro do próprio setor, além desses recursos que já fazemos na nossa marcha do amor, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 8 a 13, tem lá os requisitos para ser um diácono. Então eles impuseram as mãos, os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Eles no Antigo Testamento tinha pelo menos duas finalidades essa questão de impor as mãos. Uma é transferir a culpa do pecador para o sacrifício, o animal que seria sacrificado. Está lá em Levítico 1:4. Mas também tinha a ideia do comissionamento, comissionar uma pessoa para uma nova responsabilidade. Está lá em Números 27 e 23. No Novo Testamento era usado para mais outras coisas, né? Aí já não tinha mais a ideia do sacrifício, então eles mantinham a ideia da comissão para uma nova responsabilidade. Foi o que aconteceu aqui. Também nós encontramos no Novo Testamento era usado a imposição de mãos para a cura, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Está lá em Marcos 16. Na bênção, está lá em Marcos 10, 16. Na ordenação ou no comissionamento, no próprio Atos 6,6 já diz isso, mas tem outros textos, como o capítulo 13, versículo 3, 1 Timóteo 5, 22, quando Paulo diz: não imponhas as mãos precipitadamente, estava se referindo exatamente à ordenação, ao comissionamento. Mas também existia aquela ortoga dos dons espirituais, que nós encontramos também no Novo Testamento em vários textos, como Atos 8, 17, capítulo 19, 6, 1 Timóteo 4, 14 e 2 Timóteo 1, 6. E finalmente, versículo 7 diz: assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Olha que legal. O resultado foi a propagação do Evangelho de Deus. Por quê? Porque os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, se concentraram agora especificamente na palavra e na oração. E aí o número de discípulos continuaram a se multiplicar, só que agora a visão do ganhar por meio dos apóstolos e o cuidar, pelo menos na questão do alimento, da comida, pelos 7 homens que foram escolhidos. Estima-se que naquela época que havia cerca de 18 mil sacerdotes, entre levitas e sacerdotes, né, ligados ao serviço do templo. E muitos deles, como diz o texto, se converteram a Cristo, graças a Deus. Né? Olha só como é que o Evangelho começou a crescer, inclusive dentro do arraial judeu ortodoxo. Né? Possivelmente, o crescimento não estaria acontecendo se os apóstolos, queridos, permanecessem limitados ao serviço social. Se eles continuassem dizendo: não, nós somos responsáveis em distribuir as cestas básicas, certamente poderia haver um estanque, né? um atrofiamento até da igreja cristã. Quanto maior o alcance da palavra, maior é o crescimento da igreja. Por quê? Porque a palavra é o principal instrumento para gerar crescimento espiritual e numérico. Grave isso: sempre que a palavra foi proclamada com fidelidade e poder, integridade e relevância, a igreja cresceu. Sempre que a palavra de Deus foi negligenciada, a igreja perdeu o seu vigor e se corrompeu. Queridos, nesses 7 versículos nós aprendemos que, como discípulos de Jesus que somos, nós não temos outra escolha a não ser fazer a igreja de Cristo crescer. Crescer em todo sentido, na graça, no conhecimento, no crescimento numérico, mas também no cuidado. Não permitir que nenhum irmão nosso venha passar necessidade. Era assim a igreja primitiva. Não tinha ninguém necessitado. Não havia necessitado algum. Que Deus continue movendo o seu coração, o meu coração, o coração de cada um dos ouvintes, daqueles que estão participando dessa palavra, a mover o nosso coração sempre, a obedecer à ordenança de Jesus de multiplicarmos discípulos, mas fazermos isso com excelência e não permitir que nenhum irmão nosso passe dificuldade. Querido, que Deus abençoe sua vida, sua família, seu coração. Uma boa noite de descanso
E até a próxima semana, até a próxima quinta, nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.